Falar com Deus me satisfaz. Amém, amados? As palmas é para este Deus maravilhoso, amém? Que opera maravilhas no meio do seu povo. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação nessa noite. Quero agradecer pastor Rogério, pastor Anderson, os demais pastores, o maestro Celso pelo convite. É com alegria que nós aceitamos esse convite de rever amigos tão queridos, irmãos tão amados. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, a partir do verso 14. Glórias a Deus.
Amém? Livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 14, diz a palavra do Senhor, até o verso 19. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Podeis assentar. A palavra do Senhor nessa noite nos mostra Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Era uma igreja que Paulo tinha gerado em oração, em trabalho. E Paulo, com o coração de pastor, com o coração de um apacentador, se preocupava muito com as igrejas que o Senhor tinha lhe confiado. Paulo estava preso em Roma e estava sob o domínio de Nero, mas Paulo tinha tanto a virtude do Espírito Santo e não andava segundo a sua carne, nem a sua vontade e visão humana, que ele não se considerava um prisioneiro de Nero, mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo. E ele disse: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. E Paulo viu naquela prisão uma oportunidade de Deus para que ele pregasse a grandes e pequenos. Ele viu naquela prisão uma grande oportunidade de Deus para que ele pudesse ser uma boca profética para escrever a palavra do Senhor, edificar o povo através de cartas inspiradas pelo Espírito Santo. E também Paulo disse no capítulo de número 4, eu me ponho de joelho ao vosso favor. Amados, Paulo não via na prisão a dificuldade de pregar a Cristo. Pelo contrário, ele transformou a dificuldade em uma grande oportunidade. Hoje em dia nós temos tantas desculpas, né? Para não buscar a Deus, para não proclamar o Evangelho do Senhor. E as adversidades para Paulo eram uma grande oportunidade. E Paulo se levantou ali na presença do Senhor e mandou essa carta de edificação à igreja de Éfeso, e ele se colocou ali de joelho, e muitos amados têm abandonado o conhecimento da palavra do Senhor e têm abandonado as trincheiras de oração. Nós temos desculpas mil para não buscarmos a face do Senhor. E eu quero te dizer, se você quer ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, só existe uma maneira, amados. É se você gerar essas promessas em oração. Se você quiser as vitórias de Deus sendo estabelecidas na tua vida, você precisa entender que essas vitórias terão que ser geradas em oração. Amém, amados? Por isso, eu quero, nessa noite, te falar uma palavra de ânimo, para que você não desista de estar na trincheira da oração, de se encontrar de joelho diante da presença do Senhor, porque eu quero te dizer que o crente que ora é aquele crente que tem vitória. Amém? E Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 14, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amados, chegou o tempo de despertamento no meio do povo de Deus. Chegou o tempo do despertamento
da igreja brasileira. Houve um momento onde Deus levantou a igreja primitiva. Houve outro momento onde o Senhor levantou a América como uma grande nação missionária. Mas o tempo deles já passou. Chegou o momento do Senhor levantar a igreja brasileira como um grande exército na terra nesses últimos dias. Amém, amados? Deus, Ele quer derramar do seu poder no nosso meio, mas é necessário que você entenda que chegou o momento de você se colocar na posição de se levantar. Porque se você dormir entre os mortos, se você dormir no meio do cemitério, você vai ser contado juntamente com os mortos. A rainha da Inglaterra disse: olha, eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo de um crente de joelho. E quando você está de joelho, você tem mais autoridade do que um exército que está de pé. Amém, amados? E Paulo traz essa exortação à igreja, dizendo que chegou o momento do despertamento. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu quero te dizer que chegou o tempo da luz do Senhor brilhar com toda a intensidade, o sol da justiça no meio da igreja chamada Brasil. Amém? Isaías capítulo 60, verso 1 e 2 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor já nasce sobre ti. O próprio Isaías, profetizando em 54, verso 1 e 2, diz: desperta, reveste-te da tua fortaleza, sacode-te do pó, levanta e toma assento, ó Jerusalém. Chegou o tempo, amados, da igreja brasileira se despertar. E para que haja esse despertamento, é necessário uma busca. E para que haja essa busca, é necessário a igreja marchar de joelho. A igreja que milita, a igreja triunfante, é aquela igreja que marcha de joelho. E eu quero te dizer, Deus está te chamando, está te dizendo: desperta. Deus ama aqueles que o amam e que pelas madrugadas o buscam. O achará. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu quero te dizer que a igreja de hoje ainda não sabe muita coisa. Nós ainda estamos como criança na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que chegou o tempo do crescimento, chegou o tempo do despertamento, chegou o tempo do levantar do Senhor. Eu quero te dizer, Deus não olha como você olha, Ele te enxerga lá na frente, lá no teu futuro. Sabe por quê? Deus está na tua frente, Ele está no teu futuro. Por isso eu quero te dizer, Deus te chamou e Ele vai soprar o sopro dEle sobre você e vai te colocar de pé na cama e Ogana Ravena, porque chegou o tempo do levantar do Senhor no nosso meio. Quantos creem nisso e pode glorificar o nome daquele que é fiel? E a palavra de Deus nos diz no verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como os necios, e sim como os sábios. Amados, como é que você tem andado na terra? Tem muita gente que só anda prudentemente no domingo, né? Principalmente no domingo da ceia. Aí ele vem todo bonitinho para a igreja. Mas eu quero te dizer, como é que tem sido o teu dia a dia? Como tem sido o teu caminhar? Como é que você tem andado? Andar prudentemente. Eu quero te dizer que a sabedoria tem que fazer parte do caráter do cristão. Você tem que andar como sábio, porque o sábio, ele gasta os seus dias em favor da eternidade.
eternidade. Agora o nécio, o ímpio, ele se destrói no seu próprio pecado. E eu quero te dizer, você tem que colocar a tua força, empenhar os teus dias em estar na presença do Senhor, buscando Ele, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Provérbios diz o seguinte, que da boca do Senhor procede a sabedoria e o conhecimento. Eu quero te dizer que Deus está soprando nessa noite, com a boca dele de Deus, o Espírito dele de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, porque chegou o tempo da igreja do Senhor viver uma nova dimensão do sobrenatural do Senhor. Quantos creem nisso e pode glorificar aquele que é fiel? Salmo de número 111, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Provérbios 24, verso 3 e 4 diz que com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens. Você quer ver a tua casa edificada? Eu quero te dizer, edifica a tua casa com a sabedoria. Provérbios diz que a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. E se você olhar as qualidades daquela mulher sábia, olha, eu quero te dizer que nós estamos muito longe das qualidades daquela mulher. Ela era uma empresária, ela governava bem os seus empregados dentro de casa, ela sabia negociar, comprar vinha, ela sabia negociar com os comerciantes, ela era honrada pelo seu marido, ela praticava somente o bem e não o mal. Sabe por quê? Sobre a vida daquela mulher estava o espírito de sabedoria. Os seus filhos a estimavam. O seu marido tinha orgulho dela no meio dos seus amigos. E eu quero profetizar que Deus vai levantar mulheres sábias neste lugar. Deus vai levantar mulheres com habilidades 1000. Deus vai te dar capacitação não somente dentro da tua casa, mas fora da tua casa. Ele vai abrir porta onde não tem. Ele vai te dar sabedoria para você negociar. Ele vai ampliar o teu conhecimento. Ele vai abrir a porta para você, porque ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Naziamulti, Iogana, Atsamá. Deus está dizendo que vai levantar muitos empresários neste lugar. Lemos, Iogana, Ravena. Deus está dizendo que haverá uma unção da multiplicação. Abra a tua mão assim. Lecoma Vorg e Otsamug. Porque eu quero te dizer que o Deus da sabedoria, Ele vai te dar sabedoria. E tudo aquilo que você for fazer, Deus vai estar na tua frente. E eu quero te dizer, Deus está mudando a tua sorte e a tua história aqui nessa noite. Lá, Vorg, Amult, Azana, Lecamanácia, Afogana. Aleluia, amados. Provérbios capítulo 7, verso 4 diz: chama a sabedoria a tua irmã. Provérbios 24, 7 diz: a sabedoria é alta demais para o insensato. Eu quero te dizer que o insensato não consegue alcançar a sabedoria de Deus. Mas sobre a tua vida vai repousar o espírito da sabedoria. É isso que vai fazer a diferença. Deus não está preocupado quantos títulos você possui. Deus não está preocupado o quanto você tem de conhecimento terreno. Eu quero te dizer que Deus vai transformar isso para a glória do nome dEle e vai te dar sabedoria. Eu quero te dizer, se você não teve oportunidades, eu quero te dizer que não importa. O espírito de sabedoria vai estar sobre a tua vida, sobre a tua mente. E Deus vai abrir porta para você. E vai te dar habilidade para você ser sábio na terra. E vai te honrar e fazer prosperar. Amém? A verdadeira sabedoria, amados, é reservada para os retos de coração. E a palavra do Senhor nos diz no verso de número 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Amados, mais do que nunca, nós temos vivido dias maus.
dias maus. Mas eu quero te dizer que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. O inimigo pode vir contra você por um caminho, mas por 7 ele há de fugir de você. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O Senhor será o teu escudo, como ele foi o escudo de Abraão na batalha. O Senhor será a tua bandeira, como ele foi a bandeira de Moisés. Os dias são maus, mas eu quero te dizer que os justos não serão atingidos. Deus vai te guardar de toda injustiça. Deus vai te guardar de toda perversidade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu quero te dizer, há livramento para a tua vida, há esconderijo do Altíssimo para a tua vida, há asas do Onipotente para você se abrigar. Os dias são maus, amados, os dias são evidentemente maus. Quando você liga a televisão, só tem notícia ruim, só tem tragédia, mas eu quero te dizer, Deus, Ele te deu o dia, o tempo, para você aproveitar bem este dia e este tempo. Nós temos 86.400 segundos na nossa conta a cada manhã, e eu quero te dizer, você tem que saber aproveitar bem o seu tempo, você tem que remir o teu tempo, você tem que acordar louvando, você tem que deitar agradecendo, você tem que acordar glorificando, você tem que passar a tarde adorando. Mas pastora, eu trabalho, pastora, eu estudo. Eu quero te dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Você pode estar preso como Paulo, mas ninguém vai poder impedir a tua adoração. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus dentro de Paulo era viva, era livre. Paulo estava preso, mas a adoração dentro de Paulo não cessava. E eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele está te levantando para você aproveitar bem os minutos que Ele te deu na terra. La mazúbia fagana, lecamazates amar. Tem um grande anjo de Deus trabalhando aqui nesta noite. Lomaz Yagana Atsamug. E Deus está dizendo que é noite de revestimento. Lekama Atsamu. Deus está dizendo que é noite que Ele está trocando as armaduras. Lekaiosat Amar. E Deus está dizendo, eu estou dando armas novas para o meu povo guerrear. Quantos creem nisso e pode glorificar o nome daquele que é fiel? Lavorga. Aproveitar bem o seu tempo, amados, porque eu quero te dizer, chegou o tempo da visitação do Senhor. Deus levantou Esther para aquele tempo determinado. E eu quero te dizer que Deus está nos levantando para este tempo de agora. Amém, amados? Deus tem um propósito na tua vida e é neste tempo chamado hoje. Você não está aqui nessa cidade de São Paulo por acaso. Você não está aqui nessa igreja por um acaso. Eu quero te dizer, Deus tem um propósito na tua vida e Ele te chamou para que você entenda que este é o tempo que Ele vai te levantar na terra. Aleluia! E a palavra de Deus diz, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amados, nós temos mania de querer que Deus faça a nossa vontade. Mas o próprio Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orando no Getsêmani, Ele orou, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Maria disse, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. O profeta Isaías, abrindo a sua boca, ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Eu quero te dizer, até quando você vai continuar fazendo bezerro de ouro? Deuses que você domina. Eu quero te dizer que o Deus que você serve, você não o domina, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano. E Ele vai estabelecer sobre a tua vida a vontade dEle. E eu quero te dizer que a vontade de Deus na nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu quero te dizer que a pior coisa que tem é você sair do centro da vontade de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele está abrindo o teu entendimento. Ele está ungindo os teus ouvidos, abrindo os teus olhos espirituais e te fazendo discernir que esse é o tempo do Senhor, para que você entenda qual é a vontade dEle na tua vida. Amém, amados? É ano de uma direção profética para a igreja. É ano aonde o Senhor vai te levar em lugares altos. É ano aonde você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Você pode dizer, pastora, não, isso é só lá para o pastor Rogério, porque Deus usa muito ele. Eu quero te dizer, amados, chegou o tempo, e esse é o tempo aceitável do Senhor. Aonde o Senhor vai derramar do seu poder, aonde a unção de Deus vai ser derramada de forma sobrenatural, sobre grandes e pequenos, porque eu quero te dizer, chegou o momento na tua vida, que você vai entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Paulo queria ir pregar na Ásia, e Deus envia um homem no seu sonho, da Macedônia, dizendo, atravessa a Macedônia. E eu quero te dizer, chegou o tempo de você atravessar a Macedônia. Chegou o tempo de você ser dirigido pela vontade do Espírito Santo. Amém? Quantos tomam posse disso e pode glorificar o nome do Senhor? E ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amados, aqui Paulo faz um convite para que a igreja de Éfeso deixe todo tipo de dissolução. Tudo aquilo que levava à cegueira, tudo aquilo que roubava a realidade do povo. Esse embriagar aqui não era só o vinho da uva fermentada, não. Paulo estava dizendo aqui, no grego, a palavra assotia, que significa confusão. Confusão mental, tudo aquilo que tira o teu racional. E eu quero te dizer, o que é que tem te roubado? O que é que tem te levado ao vício, à imoralidade, à internet, o Facebook, as novelas da Globo? O que é que tem te levado ao vício? O muito falar, não ser prudente na tua alimentação, a imoralidade. Eu quero te dizer, não vos embriagueis com vinho. Fuja, faça como José. O que tem sido vinho na tua vida? O que tem roubado a presença de Deus na tua vida? Quantas horas você tem tirado da frente de um computador e tem deixado de ir para a trincheira de oração? Quantas vezes você tem ido para o telefone fofocar e esquece de buscar a face do teu Deus e contar para Ele aonde está a tua dor? Apresenta-me as tuas causas para que eu possa te justificar. Não vos embriagueis com vinho. 2 Pedro capítulo 2, verso 19 diz que por tudo aquilo que você se deixar ser dominado, dele você será escravo. O que é que tem te dominado? O que é que tem roubado a tua comunhão com Deus? Eu quero te dizer que chegou a noite da tua libertação.
Chegou a noite da tua transformação. Chegou a noite da divisão de água na tua vida espiritual, meu amado. Sabe por quê? Deus está aqui nessa noite. E eu quero profetizar como profeta de Deus nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Lás, Yamulti, Egamazote, Atsamar. Deus está mudando corações aqui nessa noite. Likemazona Asiatzamug. Deus está dizendo que tem um anjo do despertamento trabalhando aqui neste lugar. Lekamawatsamug Avorg. E Deus está dizendo: eu vou derramar uma unção profética sobre essa igreja. E essa igreja será levantada como a minha boca nessa cidade, diz o Senhor. Levovana. Pastor Rogério, sabe como Deus fez na Lagoinha? Deus vai fazer no teu ministério. O crescimento e a multiplicação pertencem ao Senhor. E eu quero te dizer, o lugar está pequeno e vai ficar menor ainda. Porque haverá uma grande multiplicação. E o Senhor vai ampliar a tenda e vai firmar bem as estacas. Oh, Ramá, Xangana, Ásia, Mana. Haverá um transbordar de Deus tanto para a direita como para a esquerda. Ela muri. Mas enchei-vos do Espírito. Amados, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E eu quero te dizer, enchei-vos do Espírito. O Senhor vai derramar do seu Espírito, como disse o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos vão profetizar. Até sobre os servos e as servas, eu derramarei do meu Espírito. Eu quero te dizer, chegou o tempo do cumprimento dessa palavra profética. Sabe por quê? O Senhor disse a Joel: Joel, vai lá e manda os sacerdotes se humilharem, rasgarem não as vestes, mas os corações. Manda os sacerdotes colocar o meu povo na brecha de jejum e de oração. Coloca em jejum até aqueles que mamam. Chama lá o noivo e a noiva na sua recâmara e se dobra diante de mim em arrependimento, porque haverá um grande derramar do meu Espírito. E eu quero te dizer, chegou esse dia, amados. Chegou esse dia deste grande derramar do Espírito Santo. Eu quero te dizer, Deus, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Se você não é batizado, Ele veio para te batizar com fogo. João Batista batizava com água, mas o Senhor vai te batizar com fogo e com poder. Lavorgiasatzamona. Se você não fala em língua, abre a tua boca que Ele encherá. Olha o dínamos de Deus, olha o dínamos de Deus sendo derramado no meio da igreja. Se você fala em língua, abre a tua boca que há renovo de Deus. Lakamazatzamona. Deus vai derramar uma variedade de línguas, uma unção profética, e o Senhor está te levantando nessa noite com uma unção especial. Levagamazatzamulti. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém, amados? Há um grande derramamento de Deus aqui nessa noite. Malaquias capítulo 4, verso 6. Diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Amados, é essa unção que o Senhor vai derramar nesses últimos dias. Aí fora, está o contrário. É pai matando filho, filho matando pai. Mas no meio da igreja é diferente.
é a unção de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe que unção é essa? A mesma unção que estava sobre Elias. Sabe que unção é essa? A mesma unção que estava sobre João Batista. Sabe que unção é esta? É esta unção que o Senhor está derramando no nosso meio nesses últimos dias. Esta unção de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. No dia de Pentecostes estavam ali reunidos 120 pessoas, representando 14 nações. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo, ele tem preocupação em alcançar as nações da terra. Ele tem uma visão transcultural. E você pode dizer, pastora, eu preciso sair aqui do Brasil? Não, amados. Tem 133 etnias indígenas que ainda não foram alcançadas. Não ouviram ainda falar de Jesus? Tem milhares de imigrantes chegando na nossa nação. Se você não ouve notícia, é bom você ouvir e discernir. Imigrantes chegando de todos os lugares. E eu quero te dizer, nós seremos a boca profética de Deus para esse povo. O Haiti está invadindo o Acre. E eu quero te dizer, Deus precisa alcançar esses haitianos. E vai ser através das nossas vidas, das nossas orações. Eu quero te dizer, o Pentecostes se preocupa com uma visão transcultural, se preocupa com todas as nações da terra, porque o Espírito Santo, ele veio para ser derramado sobre todos os povos, línguas e nações, porque o Senhor comprou para si homens de todos os povos, línguas e nações. Aleluias! Amém, amados? E é este batismo de amor que nós precisamos. O batismo do revestimento do Espírito Santo. Para alcançar o perdido. Para levantar o caído. Para ter uma palavra de consolo. Aquele que está ferido, desanimado, entristecido. A doença que mais se ataca no mundo hoje é a tal da depressão, amados. Mas a palavra de Deus nos manda cantar. Nos manda alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus, ele derrama uma unção de alegria lá no livro de Provérbios. E é essa unção que eu quero profetizar sobre a tua mente. Porque o Senhor guardará em paz, em perfeita paz a mente daqueles cujo coração estão firmados em Deus. Eu profetizo a tua libertação de remédios. Você não vai precisar de remédio para dormir. Você não vai precisar de remédio para acordar. Você não vai precisar de remédio. Sabe por quê? Em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Você terá o sono do justo. Você terá a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode te dar. Leva a Zubiavana. Eu estou vendo Deus limpando mente aqui nessa noite. E Deus está dizendo, olha, o inimigo estava planejando te colocar nessa depressão, mas eu estou te libertando. Eu sou o libertador de Israel. Eu sou o Deus que saro. Eu sou o Deus que perdoa os vossos pecados e saro todas as vossas enfermidades. Aleluia! Aleluias! E a palavra de Deus nos diz, verso de número 19, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Sacrifício de louvor.
Tem um cânticozinho da harpa cristã que diz: ao invés de murmurares, canta. E eu quero te dizer, chegou o tempo de cantar. Tira a murmuração da tua boca. Tira a palavra negativa dos teus lábios. O coração fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E eu quero te dizer, Deus, Ele está tocando nos teus lábios com brasa viva do altar. Se você está aqui nessa noite como Gideão, Senhor, eu sou fraquinho, eu sou menor lá da minha casa, a minha família é a mais pobre. Deus não está preocupado com a tua limitação. Ele está te dizendo nessa noite, levanta, vai, marcha e livra Israel da mão dos midianitas. La Kamazates Amona, La Vorg, Le Kamawatsamar. Deus está colocando um cântico de vitória nos teus lábios. E Ele disse: olha, nós devemos render ao Senhor louvores, ações de graça. Amados, Ana, ela tinha um opróbrio, uma vergonha. E a palavra de Deus diz que Ana foi no lugar certo. Ela foi até a casa do Senhor. Eu quero te dizer, você é um privilegiado, você veio ao lugar certo, você entrou hoje dentro da casa de Deus, e eu quero te dizer, tem profeta no meio de Israel, assim como tinha um profeta para profetizar na vida de Ana, Eli. Eu quero te dizer que nessa noite eu vim como profeta do Senhor, para profetizar na tua vida. Não importa qual é a tua vergonha, Deus vai transformar a vergonha em dupla honra. Não importa qual é a tua esterilidade, eu quero te dizer que o sopro de vida está aqui nessa noite. Deus colocou na boca de Ana um cântico de vitória. Sabe por quê? Ana, ela não gerou somente a alegria da casa dela, a libertação do lar dela. Ela gerou a libertação e a criação de toda uma nação chamada Israel. Através do profeta Samuel, foi levantado reis e profetas. Porque Samuel, a palavra de Deus diz que nenhuma das boas palavras que saiu da boca de Samuel, nenhuma caiu por terra. Todas se cumpriram. Sabe por quê? Ana gerou a vitória dela em oração. E Deus colocou um cântico de vitória nos lábios de Ana. Eu quero te dizer, Deus se lembrou de Ana. Deus visitou a Ana. E nessa noite Deus está se lembrando de você. Ele está te visitando nessa noite. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu quero te dizer que tem um anjo de Deus aqui nessa noite. E eu quero te dizer que esse anjo, ele vai agir no sobrenatural. Ele vai recolher a tua oração. Ele vai levar até o trono de glória. E eu quero te profetizar a tua vitória nessa noite. Você vai vir nesse lugar para contar o testemunho da tua grande vitória. Lemazona. Maria cantou: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela cantou um cântico bem parecido com o cântico de Ana. Sabe por quê? Da mesma forma que Deus visitou a Ana, Deus visitou a Maria. Moisés, quando ele tirou Israel da mão de Faraó, ele começou a louvar ao Senhor. Miriam, sua irmã, pegou o tamborim e começou a cantar junto com as mulheres. Enquanto Miriam cantava, ela era conhecida como profeta do Senhor. Mas a partir do momento que entrou a murmuração na boca de Miriam, e ela se levantou contra o ungido de Deus, ela se tornou leprosa. Eu quero te dizer, o que você quer? Cantar e ser um profeta ou se tornar um leproso? Davi pulava e cantava na frente de Israel. E Mical, a sua esposa, olhando pela janela, a palavra de Deus diz que no seu coração, ela rejeitou a Davi. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma mulher estéril.
E sabe o que mais que aconteceu? Deus falou para mim, filha, a partir daquele momento, ela perdeu o marido. Ela não só se tornou estéril, mas Davi também nunca mais a teve como esposa. E eu quero te dizer, faça como Davi. Não importa se os outros vão criticar. Abra a tua boca e começa a cantar. Porque eu quero te dizer que quando você canta na dificuldade, o sobrenatural de Deus acontece. O inferno tem que recuar. E a vitória de Deus acontece porque o inimigo sai envergonhado quando o crente canta na dificuldade. Eu me lembro, amados, meu sobrinho hoje tem 20 anos. Quando ele estava com 9 anos de idade, ele teve uma encefalite aguda. E os médicos deram ele como morto e chamou a minha irmã e disse, olha mãezinha, são 2 dias de vida só para ele. E Deus falou para mim, filha, ele não vai morrer, vai ser para a glória do meu nome. E quando eu entrava ali no Sara, lá em Brasília, no Sara Kubitschek, onde ele estava internado, sabe o que Deus mandava eu fazer? Diante de todo o quadro, ele em coma, sem dar nenhum sinal de vida, há mais de 2 meses, Deus dizia para mim, filha, canta. E eu começava a cantar em línguas. As enfermeiras passavam assim, olhavam para mim, devia pensar, essa mulher é louca. O sobrinho dela aí praticamente morto e ela cantando. Eu quero te dizer, hoje, o meu sobrinho toca baixo dentro da igreja. Faz parte da equipe de louvor. Está no último ano de psicologia. Os médicos falavam, sabe o quê? Se por acaso ele sobreviver, ele nunca mais vai andar. Ele vai ser cego. Ele não vai ouvir. E eu profetizava, não. Ele vai ouvir, vai caminhar a passos largos e vai ser tudo para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer, diante da dificuldade, canta. Qual é a tua dificuldade? Começa a louvar, começa a engrandecer ao Senhor. Fala, Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que tu és o meu Redentor, e que tu vives, e que por fim o Senhor se levantará ao meu favor. Lá vazou minha vana. Deus tem um cântico para colocar nos teus lábios hoje. E eu quero te dizer que esse cântico não é um cântico somente da tua vitória, não. Vai ser de vitória de muitos. De todos aqueles que estão ao teu derredor. De toda a tua família. Do teu local de trabalho. Sabe por quê? O cântico que Deus vai colocar na tua boca é um cântico que vai impactar. É um cântico que vai fazer a diferença. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, porque Deus está colocando uma trombeta na tua boca. E eu quero te dizer, começa a tocar a trombeta, ó Israel. Shanda Kamanasya Forgi Revazia Gama Ruit Sama. Deus está dando livramento de infarto aqui nessa noite. Deus está visitando 2 vidas, e está livrando de um câncer cerebral, o comioquites atite. Deus está dizendo, você tem sentido dores de cabeça, mas Deus diz, o meu anjo hoje está a te tocar. Revorgi, recamão antsamé. Deus está dizendo que está fazendo transplante de fígado aqui hoje. Deus está dizendo, eu estou fazendo na Proviena Ravena curas neste lugar. Em Deus. Coloca a mão na tua enfermidade. Lamonte. Exoats. Elamonte Sogan. Lemon Jot Samiket Samor Yos Yokai Wenen. Que todo espírito de enfermidade, Loat Samu on the day, que tem agido no meio do povo de Deus, Loat Samar,
nesta noite, pegue as tuas bagagens e saia deste lugar. Leon Biacaiotsamen, o Volve e Atzamá, receba a cura neste lugar, assim diz o Senhor Jeová. Quantos creem nisso pode glorificar e aplaudir o nome daquele que é fiel? Amém? Glória a Deus.